fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Estamos na final do NBB. Estamos gravando um dia depois da vitória do Minas, uma vitória heróica dentro do Pedrocão, um dos maiores templos do basquete nacional. Foi uma baita vitória, né? Estou aqui com meu companheiro Davi Gomes. E aí, Davi, tá vivo aí depois do jogo de ontem? Vivo. Um pouco talvez sem garganta, porque eu poderia ter gritado muito com aquela bola do baralho no final, mas eu estava na rua, então me passava maluco que eu faço isso. Mas muito feliz também, assim, apesar de um jogo muito difícil, assim, é gratificante você ver o Minas ganhando jogos fora de casa, em finais, assim, que a gente viu nos últimos anos, era talvez o ponto principal que a gente pecava um pouco. De perder em bola final, né, de ter a posse final e errar o lance. Então o Minas esse ano ele tá quebrando tabus, e na final agora quebra mais um, que é matar jogo grande fora de casa, que era uma coisa que você pedia e agora aparentemente resolveram esse problema. No episódio passado, você citou uma coisa que eu acho que foi essencial para esse jogo. Eu acho que a gente pode começar por aí, que é Franco Baralli vindo do banco, realmente muito decisivo. Quando ele entra, realmente o time, às vezes, quando se está um pouco preso no ataque, se não está conseguindo concluir as jogadas ali com ele, a coisa acontece, né? E acho que também tem um lado que é a confiança atual do Minas Tênis Clube, né? Está 100% nos playoffs. Os 6 jogos anteriores, os 9 jogos anteriores, os 9 jogos anteriores, todas as vitórias, né? Todas vitórias. E chega aqui um pouco mais confiante do que o Franca, né? O Franca passou alguns apertos ali para eliminar o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo foi um time que foi melhor no NBB do que o Bauru, mas o Minas chegou mais descansado e com mais confiança, né? Eu conversei com o Léo Costa durante essa semana e uma das coisas que ele destacou desse time é exatamente essa capacidade de retomar ali as forças e encerrar os jogos. Nesse jogo, né, o início ali foi um pouco o contrário mesmo, né, Davi, do que a gente está acostumado. No início, o Franca começou melhor, abriu uma certa distância, o Minas não deixou descolar, mas estava atrás, especialmente no ataque, né? No segundo quarto, o Minas começou a demonstrar que estava juntando os cacos justamente com a entrada do Franco Baralli. E no terceiro quarto, parece que o jogo deu uma truncada, as defesas começaram a mandar mais, e aí o Minas acabou sendo favorecido, né? Foi no terceiro quarto que ele se colou no resultado, chegou no quarto quarto já ali na frente do Franca, mas ainda muito pouco, começou a abrir uma distância, teve uma reação do Franca justamente ali no momento com o David Jackson, no momento onde o Minas esboçou aquele apagão. A gente fica até um pouco nervoso, né, nesses momentos. Mas ali o Arengo e principalmente Franco Baralho, né, com aquela bola de 3, faltando 20 segundos ali, distanciando o Minas a 4 pontos do atual tricampeão do NBB, foi realmente um encerramento muito emocionante, muito forte para o Minas. Davi, o que você achou do jogo? Você acha que a forma que o Franca se classificou interfere? Eles chegaram mais cansados? Como que você vê, aí começando pelo Franca mais rapidamente, como que você acha que o Franca chegou para esse primeiro jogo da final lá na casa deles, no Pedrocão? Então, eu diria assim, como você comentou, né? O Minas ele vai com mais ânimo, ímpeto, não sei, por ter vencido por 3-0 todas as séries, mas o Franca ter vencido o Flamengo em 5 jogos, com o quinto jogo sendo no Rio de Janeiro, acredito que teoricamente daria até mais força de vontade para eles, né? Porque teoricamente é mais difícil você vencer o Flamengo no Rio em 5 jogos do que vencer o Bauru em 3. Eles chegaram ontem com essa vantagem, entre aspas, de jogar em casa, muito por conta disso, de
querer largar bem na frente, porque eles sabiam, obrigatoriamente, uma série de 5 jogos, pelo regulamento da NBB, eles vão fazer 2 aqui em BH. Então eles precisavam jogar a vida, vai, tudo lá em Franca ontem, para poder sair na frente, para poder ter essa vantagem. Mas realmente, assim, se você, quem assistiu o jogo e pega os melhores momentos, viu que no primeiro tempo eles realmente foram para isso. No primeiro quarto foi ele um pouco mais equilibrado, mas em determinado momento do segundo quarto, eles abriram 41-30. O Minas ele realmente teve aquele apagão. Dessa vez o apagão do Minas ele foi por menos tempo do que é normal, normalmente um quarto inteiro, dessa vez foi em metade do quarto. E o Franca conseguiu abrir essa vantagem. Mas aí logo depois o Minas arrumou a defesa, começou a cair as bolas e diminuiu a vantagem. O Minas fez uma sequência de 8 pontos seguidos, foi para o intervalo perdendo por 3. Então acho que isso foi a chave do jogo. Não foi o Minas deu mole ali, vamos dizer, de ter deixado descolar um pouco do placar, mas conseguiu voltar a tempo suficiente para não deixar eles abrir uma vantagem muito maior. Se o Minas vai para o intervalo perdendo por 10, por 11, por 12 pontos, cara, é muito complicado reverter. Reverteu essa vantagem, claro, mas foi um período que não tem uma pausa, né? A pausa do intervalo para o Minas ela seria muito complicada. Tudo bem que o Léo Costa teria tempo de arrumar a defesa, arrumar o ataque, mas você voltar para o intervalo perdendo por 3 é muito melhor que voltar perdendo por 11. Então, a chave do Minas foi esse período, esse curto período de tempo, que conseguiu tirar essa desvantagem que tinha, e aí no fim voltar no segundo tempo, e aí a sequência do Minas no segundo tempo inteiro foi muito bom, porque o ataque estava funcionando e conseguiu limitar muito o Franca. Assim, um exemplo claro, daqui a pouco a gente pode passar por alguns destaques, mas o Didi, ele fez 23 pontos no jogo total, mas 16 foram no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, o Minas pegou a chave para poder marcar ele. Ele é um cara, o time do Franca inteiro, assim, ele é meio que montado para não ter diferença, né, de altura. O mismatch é muito difícil. Toda hora o Minas caía com o Paranhos sendo marcado por um Jorginho. Não faz diferença. Porque o Jorginho, por mais que ele seja um armador, ele é um armador muito alto, muito forte. Se você cai com um Hollowell para cima do Didi, não faz tanta diferença. A única diferença que tinha ali era quando você tinha um Paranhos, um Hollowell, um Mineiro contra um David Jackson. Mas ainda assim, por mais que ele seja mais baixo, ele é muito forte. Então, não tem essa diferença tão grande. Mas o Minas conseguiu achar a chave para poder marcar o Didi, que estava marcando ele no primeiro tempo, o Aranha sofreu bastante, e isso cansa, né? O Aranha, por mais que ele tenha sido muito bem no jogo completo, você toda hora ser atacado pelo mesmo cara, toda hora ficar sofrendo na defesa, isso vai te cansar bastante. Então o Minas ele conseguiu arrumar essa defesa para que não sofresse tanto essas bolas. E aí o que aconteceu? O Didi no segundo tempo ele teve umas bolas, uma bola de 3 importante, que ela bate na tabela e cai. Não foi um cara que sumiu no segundo tempo, mas o Minas conseguiu limitar ele demais no jogo, no segundo tempo, para que não pudesse disparar, né? Assim, ele com 23 pontos poderia ter feito 30 tranquilamente. E aí no segundo tempo o Minas ele conseguiu fazer com que a defesa se arrumasse e que o ataque funcionasse de maneiras muito importantes, né? Então em algumas bolas assim você vê, a bola do Baralho foi muito importante no final, foi. Mas antes da bola do Baralho teve uma outra bola do Arengo que foi para passar no placar, o Minas estava perdendo por 2 pontos, o Arengo mata uma bola no step back nos 45 ali do garrafão, que praticamente, tipo assim, você vê que o ânimo do Petrocão abaixou bastante. A torcida estava inflamada com uma bola do Lucas Dias antes. E na bola seguinte o Arengo vai e mata uma bola de 3. Então cai muito o ânimo lá. E aí, tanto é que o Baralho mata a bola. E o Franca ainda tem mais 2 tentativas de 3 e são 2 erros. Então, você vê que. E aí, no final, eles largaram, não quiseram nem pegar, nem tentar, né? Então, acho que o Minas ele sofreu bastante no primeiro tempo, mas arrumando no segundo tempo foi a chave do jogo para conseguir a virada e ganhar o jogo. Eu citei o Baralho, né, e o Arengo, inclusive, como os grandes principais, assim, os grandes responsáveis pelo ataque do Minas voltar a ir bem, né, especialmente o Baralho, isso que você citou realmente, o Arengo no primeiro quarto, principalmente, ficou um pouco abaixo por estar com o Didi, e o Didi entrou muito bem, o Didi vem muito bem nos playoffs, né, então ele era uma ameaça. Porém, por outro lado, as outras estrelas, chamando assim, do Franca, não estavam indo tão bem, né? O Didi estava se distanciando um pouco sozinho. Eu estava olhando aqui, no primeiro quarto foram 13 pontos do Didi, Lucas Dias, 2 pontos, Jorginho, 0 de 4, sabe? Aí David Jackson, 3 de 5. Então, realmente, estava na mão do Didi.
E aí, na hora que o Minas reestruturou a defesa ali para dar uma anulada maior no Didi, o Franca caiu muito, né? E teve uma outra questão também, que foi os rebotes ofensivos, né? No terceiro período ali, que o Vini Silva fez muita diferença nesse momento. No momento que o jogo estava truncado, né? As duas defesas muito fortes, os ataques falhando, né? Teve até um momento assim meio feio, digamos assim, que muito tempo sem a bola entrar, mas principalmente eu acho que o Minas soube se colocar muito nessa questão dos rebotes ofensivos. Então, quando começou a errar o arremesso não estava entrando com aquela naturalidade, o Vini estava ali brigando, né? O Yuri entrou também, então ficou um time ali um pouco mais brigador nesse quesito, um pouco mais alto e tudo. E fez toda a diferença, né? E no quarto, aí voltou com tudo. Teve um momento ali que o Franca deu sinais de que ia levantar, como você citou, mas depois, com o avanço do Baralli e companhia limitada, né? Mas especialmente o Baralli, que terminou com 18 pontos no jogo, né? Realmente levou o ataque do Minas ali com muita qualidade, né? Ele e o Arengo apareciam um dos dois sempre livres para finalizar com as jogadas ali que o Léo trouxe. Então, realmente, o Minas tá muito azeitado, né, Davi? Como que você prevê? Agora vamos ter 2 jogos aqui em Belo Horizonte, né, na casa do Minas. Assim, é difícil a gente ficar só numa questão de previsão do resultado, mas você acha que tem uma chance do Franca ter dado uma desanimada, assim, talvez perceber que está um pouco abaixo, inclusive fisicamente, e aí já emendar a dinastia, entre aspas, francana, desse time do Franca, né, que foi campeão mundial, foi campeão da BCLA, tem tricampeonato do NBB. Essa dinastia, né? Eu acho que pela própria participação um pouco abaixo do Lucas Dias, por exemplo, em alguns jogos, né? O próprio Jorginho, apesar de ter feito muitas assistências, no intervalo ele já estava com 11 assistências, né? Então carrega o time ali, mas em termos de meter bola, em termos de clutch, não tá aquele time do Franca que a gente conhece. Como que você acha que o Franca vem e a dinastia acabou? Então, é meio clichê falar, né? Assim, o próximo jogo é sempre o mais importante. Acho que pro Franca com certeza é assim, porque eles têm que jogar, igual eu falei, né? Claro, eles vão jogar a vida todo jogo, mas agora mais do que nunca, porque com 2 jogos em Belo Horizonte, fora de casa, eles já vieram aqui essa temporada e tomaram 90, 70, alguma coisa assim. Se eles perdem esse jogo 2 pro jogo 3, assim, eu acho que o ânimo, igual os outros times, é claro, uma situação de final é diferente, né? Do que era uma semifinal, do que eram umas quartas. Mas o Franca vindo para cá, perdendo o jogo 2, o jogo 3 ele vai ser assim, para cumprir tabela praticamente. Claro que o Franca tem chance, e aí se ganha também. É um ano a mais, porque ele vai voltar para o Pedrocão no jogo 4. Mas se eles têm que jogar tudo que eles podem no jogo 2, porque se perde, fica um pouco complicado. E sim, assim, eu acho que o Franca ele já é um time que a gente já disse que várias vezes, o elenco do Franca ele é o mesmo elenco há muitos anos, assim, o mesmo elenco que eu falo dos principais jogadores. Mas chega um momento que ele não vai ganhar mais. Isso acontece com todo mundo, assim, não é algo exclusivo do Franca. Então você pega assim, um Lucas Dias, um Jorginho, um David Jackson, que já está um pouco mais velho também. Ainda joga bastante, né, joga muito. Mas chega um momento que os caras eles meio que entram num marasmo, entram numa mesmice ali. Claro, o nível deles, a régua deles é muito alta. Eles podem jogar nem tudo que eles podem e bater no final, igual bateram. Mas vai chegar um momento que eles podem pegar um time que seja mais iluminado. Né? Nos outros anos pegaram o Flamengo na final e conseguiram sempre muito bem, porque era um time que estava muito bem arrumado. Agora, contra o Minas é um time que estava com um espírito melhor, eu acho. Ganhar esse jogo foi muito importante. Então, no jogo 2 aqui, se o Franca não jogar tudo que eles podem, darem a vida para tudo que eles podem, e podem dar a vida mesmo, tudo que conseguem, e perder o jogo mesmo assim, aí foi muito difícil. Então, eu acredito que sim, esses 2 jogos agora, o jogo 2 principalmente, é o jogo mais importante da série,
nesse momento, porque se o Minas ganhar, ele já encaminha um título que já era, que é muito esperado, mas se o Franca ganhar, abre tudo, porque o Franca ganhando obrigatoriamente abre mais um jogo, o jogo volta para a Franca na outra semana, e aí lá pode dar de tudo. O Minas pode ganhar de novo, ou o Franca pode vencer. Então, é uma série que, sim, a vitória de ontem, particularmente, eu não vou dizer que me surpreendeu bastante, mas foi algo que eu não contava, eu contava até mais com a vitória do Franca, por jogar em casa, por ter jogadores que conhecem final. Esses jogadores vão ter que aparecer nos dois jogos em Belo Horizonte, mas a vitória do Minas, assim, ela sobretudo, muito especial por conta disso, de jogador bater uma primeira final. Tem que pensar nisso também. É a primeira vez que o Minas joga uma final de NBB. O primeiro jogo da história do Minas de uma final de NBB é fora de casa contra o atual tricampeão. E eles vão lá e ganham. Isso aí é algo que tem que ser levado em consideração. Então, com certeza, vão ser dois grandes jogos aqui, mas que o Franca ele tem que jogar tudo que pode. O Minas ele tem que tentar de toda forma também vencer para poder encaminhar o título. Se o caso Franca perder o segundo jogo, começa a ficar muito difícil, porque aí sobram 3 jogos, sendo 2 em Minas, né, na melhor das hipóteses, e o Minas precisa de uma vitória, né, mesmo levando para o Pedrocão e tal, né, se caso, né, ganha o segundo jogo e perde um terceiro, vamos supor, e aí volta um jogo 4 lá para Franca, é muito difícil, né, claro, para o Minas também é um pouco arriscado, né? Especialmente esse jogo 2, porque se não vencer o jogo 2, vai abrir aquela. Eu sempre imagino que vai dar aquele pânico, né? Do time realmente que nunca chegou, que já teve outros históricos de dar vacilo ali na reta final. Mas isso que você falou é muito importante, né? Foi uma vitória maiúscula do Minas. Apesar de toda a dificuldade, foi uma vitória de muita luta, de muita. Assim, o Minas fez o seu melhor, especialmente no terceiro e no quarto ali, né? Poucas vezes a gente viu esse time tão bem, tão seguro na defesa. Realmente, o esqueleto desse time é construído pela defesa. E ontem isso ficou muito claro a partir do terceiro quarto, né? Quando a defesa começou a se encaixar, aconteceu isso que você falou. Não permitiam mais os matchups, né? Então o Franca teve que jogar de igual para igual e o Minas no 1 contra 1 foi melhor, né? Teve um momento ali que o Minas entrou muito nesse modo de um pouco de 1 contra 1 para construir a primeira quebra ali, né? Para entrar no garrafão e às vezes tocar para a bola de 3 ou até entrar e garantir mesmo, né? O Baralho tem aquela jogada que ele sobe muito rápido, né? Então, passou ali 20 centímetros do marcador, ele já está subindo, já está jogando a bola alto para impedir o toco ali, e nessas, né, sofre falta, faz a cesta. Então, foi uma atuação de gala do Minas Tênis Clube. Tá dando muito prazer em assistir esse time, né? Bolas na transição, saída rápida. No primeiro quarto, eu peguei um trecho do Léo Costa falando isso, reclamando um pouco, acho que foi até o Paranhos, na verdade. Sim, ele falou que era para o Minas acelerar muito, porque o Léo Costa mais falou, rápido, né? O Léo Costa falou, não é para parar a transição deles, para não gastar falta, e o Paranhos em sequência falou, eles estão fazendo o que a gente deveria fazer, que é correr. O Minas é um time que, se pegar em pace, talvez seja um dos que mais corre na liga. E ontem não estava fazendo isso, não tinha transição. O Franca conseguia pegar os rebotes e quando pegava já pressionava bastante para não tomar bola corrida, né? E o Minas parou de fazer isso. Um detalhe que é importante, 2 detalhes que você comentou agora que eu acho que podem mostram o que foi a cara do jogo. O Léo Costa ele não é um treinador que tem uma formação apenas, assim. Ele tem 2 jeitos de jogar claros, mas que mudam. Que é quando ele joga. Não chega a ser um small ball, mas quando ele joga com 3 armadores, que é o Scott, o Arengo e o Fusaro com 2 pivôs, e isso ele fez contra o Vasco. Mas, por exemplo, contra o Bauru, na verdade. Ele fez isso contra o Bauru e contra o Vasco, que ele era um time, um adversário um pouco mais alto. E ontem também, aí ele mete 3 pivôs. Então ele começa com Roller, Mineiro e Paranhos. Isso claramente é tática para poder... tática defensiva, claramente. Ele sabe que o adversário ele tem jogadores altos e fortes também. Se ele colocar o time do Minas mais baixo, ele vai tomar igual tomou no primeiro quarto, mismatch a vida inteira.
Então, se ele coloca lá, se ele começa, por exemplo, com o Fusaro no lugar do Holloway ou do Mineiro, vai chegar um momento que o Fusaro vai ficar defendendo o Wesley, vai ficar defendendo o Lucas Dias, e o Fusaro é um excelente marcador, mas ele é pelo menos 10 centímetros mais baixo. Então, não vai ter jeito. E você pega assim, eu rapidamente olhei aqui, no terceiro quarto o Mineiro jogou todos os 10 minutos. Então, ele precisa que esses caras joguem. Ele tem que estar em quadra, ele tem que, em algum momento, ele vai precisar colocar um Vini, um Paranhos, embora ele já fiz. Então, isso deixa muito claro. E outro detalhe muito interessante, que depois eu até achei que estava errado, mas aí eu fui pensar no jogo como foi mesmo. Você falou do 1 contra 1. O Minas ontem ele deu 4 assistências do jogo inteiro. Foram 4 assistências. Assim. E dá para lembrar. Foi uma do Baralho pro Arengo, foi uma do Scott pro Paranhos, e só. E aí eu até puxei. O Minas na temporada ele tá dando 17 assistências por jogo. Ontem foram 4. Isso aí é tática, é deixar com que o baralho fique sendo marcado por um Hatchamer da vida, que é um cara que é mais duro, né? A primeira bola do baralho é uma bola de 3 para cima do Lucas Dias. Então, assim, ele precisa que esses caras tenham a bola na mão o tempo todo, com o baralho areno, e abra o jogo. O Léo Costa, o movimento de mão que o Léo Costa mais faz em jogo é abrir o jogo, tipo assim, espaço o jogo para que eles tenham espaço para poder entrar no garrafão. E se aí se fechar o garrafão, abre na esquina que tem alguém para chutar. Então, esses 2 pontos, ele jogar com 3 pivôs, sabendo que o time adversário é mais alto que o dele, e jogar com de 1 contra 1 e dando 4 assistências o jogo inteiro, foi a chave do Minas para matar o jogo. Às vezes, se ele tivesse dado um toque a mais, se o Minas tivesse cortado, o Baralho tivesse cortado alguém, tivesse dado um toque a mais, o cara arremessasse de 3, a bola não caísse, teria perdido o jogo ali. Então, é isso. E a assistência mais importante foi a do Fusaro, do Arengo, do Fusaro, no jogo pro Baralho. Então, o jogo inteiro, a última bola do Minas foi uma assistência também. Então, de 4 no jogo inteiro, provavelmente a vinda do Franco dá até para puxar que o Jorginho sozinho deu mais assistência que o Minas como um todo. É quase o dobro, né? É. Mais que o dobro até. Então, realmente, né? Isso parece que foi preparado, né? Parece que se reduziu um pouco essa questão do passe extra, de ficar tocando muito a bola e realmente isso que você falou é interessante, né? Porque o Minas às vezes entra com 3 altos, né? 3 bigs, os chamados, na NBA a gente pode chamar assim. Só que ao mesmo tempo entra com 3 bigs e baralha Arengo, por exemplo, né? Teve momentos ali de Mineiro e Vini, igual você falou, no terceiro quarto ali o Mineiro jogou o tempo todo. Então tinha alguns momentos que, ao mesmo tempo que o time estava com 3 grandes, tava com 2 armadores muito perigosos, né? Muito bons na bola de 3 e que estão numa fase muito boa, né? A gente sempre fala do Baralho, né? Ele tem essa coisa de ser o clutch, né? Nos momentos decisivos ele faz mesmo, ele é um encerrador de jogo do Minas. A gente viu isso desde do Super 8 ali contra o Brasília, o buzzer beater de 3 pontos dele. Enfim, mas o Arengo vem carregando muito time no ataque ali, né? Você vê que quando entra o Arengo e o Scott, o Baralho no banco, é o Arengo que tá carregando mais, se movimentando mais. O Scott tem um estilo de jogo um pouco mais cadenciado ali, e o Arengo que faz a explosão na transição e consegue um passe, consegue. Então, assim, realmente, esse é o melhor Minas que a gente já viu, né, Davi? O que você acha? Você que acompanha aí há um pouco mais de tempo, de perto. Claro que é óbvio, né? Chegou na final, nunca tinha chegado. Mas até em termos de aquele teste do olho, né? Chega no segundo tempo com mais confiança, com uma certa até tranquilidade de que não vamos continuar fazendo o dever de casa aqui na defesa, que é o nosso forte, e no ataque bobia cada vez menos, né? Perde cada vez menos oportunidades de passar na frente e encerrar os jogos, né? E assim foi o primeiro jogo da final. Esse é o melhor Minas que você já viu, assim, saindo da obviedade do resultadismo, cara? Então, eu posso usar o recorte só da era Léo Costa, vamos dizer assim, que é o que eu mais acompanhei, dali para trás, né? Eu era muito pequeno, não acompanhava, tal, não conhecia os jogadores direito, né? Desde o Leandrinho, Alex, esse time do Minas era muito forte, mas eu não acompanhava tanto. Dos que eu comecei a acompanhar, sim, é um dos mais fortes.
Eu tenho um pouco de lembrança, assim, do time que ganhou o Super 8 em 2022, que me marcou muito, que era o time que tinha o Gui Deodato, o Alexei, o Shaq Johnson, o Renan já estava. Então, outros jogadores que passaram, o Mike, que era um pivô, que eu gostava bastante, era um time que o próprio Corvalão, que está no Franca, quando ele era do Minas, era um cara que eu achava muito legal, porque vinha do banco com a explosão, agora ele vem fazendo em Franca. Mas esses times, assim, eles eram times mais individualistas, né? Eu acreditava, assim, que chegava no momento clutch no jogo. Claro, assim, eu vou me contradizer agora dizendo que os jogadores, que hoje é um time mais coletivo, mas eu acabei de falar que foram 4 assistências o jogo inteiro. Mas eu acho que, assim, o Minas esse ano, ele consegue ter mais armas para poder matar jogo. Óbvio, se você tem um baralho em quadra, a bola tem que estar na mão dele, porque ele é o cara mais habilidoso, é o cara que vai entregar, tem mais chance de entregar, né? Não é certeza. Ele poderia ter errado aquela bola de ontem, poderia ter errado com o Brasília, mas esses outros times, principalmente esse time com Alexei, Sheck, Gui, era um time que claramente a bola, nos 5 minutos finais, ela ia estar na mão do Sheck Johnson e abrir o jogo para todo mundo. Assim, ele não ia passar a bola. E funcionava, o Minas ele chegava em semifinais, ser campeão do Super 8 com isso, o próprio Deodato, na final do Super 8 contra o São Paulo, ele botou acho que 27 pontos no jogo, então era um time que dependia muito mais da individualidade. E hoje o coletivo ele comanda mais. Se num mundo hipotético colocasse esses dois times para jogar, o campeão do Super 8 o campeão e o Minas desse ano, eu acredito que o desse ano ganharia por conta da defesa. Se você pegar aqui aquele time de lá, os jogadores de hoje mesmo, vejo que eles são mais dedicados na defesa, não sei se essa seria a minha palavra. O ataque é tão bom quanto, até porque é o mesmo treinador, é o mesmo esquema tático, são alguns dos jogadores, mas a defesa, claramente, ela é superior, assim. Então, talvez sim, óbvio, o Minas pode tomar a virada do Franca, eu vou ficar muito triste, vou falar assim, não, eu prefiro o de 28 porque ganhou alguma coisa. Mas, claramente, a defesa desse ano, ela é superior, então se ganhar, vai coroar a defesa desse time. E aí você pode perguntar, jogador por jogador, o que fez mais diferença? Se for o ataque ou a defesa, todo mundo vai falar defesa. Então, acho que isso é algo que coloca esse time um patamar acima dos outros por conta disso. É verdade, né? Além da defesa e essa coisa de ser muito coletivo, né? Tem também o poder da amizade. Esse grupo parece que está muito fechado, né? Foi aquilo que a gente falou também durante a temporada toda, né? Nesses últimos episódios todos que a gente gravou, a gente acabou citando isso, que o Minas não... O Minas realmente fez muitos testes, era isso que eu ia dizer. O Minas fez muitos testes forçados ao longo da temporada, né? A gente já falou várias vezes, perdeu o jogador por contusão, o próprio Baralli se machucou de forma grave. Na mesma época, o Scott estava com problemas nas costas ali. Depois o Yuri teve uma lesão gravíssima, né? No jogo contra o Corinthians. Então, assim, o Léo Costa acabou tendo que experimentar. O Rafa Mineiro foi punido, né? Por causa daquela questão do jogo contra o Vasco lá. Na série contra o Vasco, na série contra o Mogi, o Fusaro não jogou os 2 jogos finais. E na série contra o Bauru, o Mineiro estava com uma lesão na costela e ainda jogou. Então ele não estava 100%. Então, pois até nos playoffs, né? O Yuri voltou no meio do playoff também. A temporada inteira foi de provação, e isso fortaleceu muito assim, o conjunto como um todo. O Léo Costa ele teve que tirar da cartola táticas de jogo diferentes para poder fazer funcionar. Isso ajudou, porque ele não que não fosse, mas ele encontrou um Arengo mais armador. O Arengo, quando o Baralha estava fora, quando o Scott estava fora, quem armava o jogo, quem era o armador principal era o Arengo. Ele encontrou um Holloway jogando mais com a bola na mão, que não vinha antes. No começo da temporada, lá no primeiro jogo em outubro, se pegar aquele time de como jogava para esse de hoje, você vai ver que os jogadores eles mudaram as suas características porque precisava, né? Então, ele encontrou um Vini, evoluiu bastante. O Vini, se não tiver na lista de jogador que mais evoluiu na temporada, é um absurdo, porque o que ele começou jogando para o que ele está jogando hoje, não é, e assim, eu acredito que no começo da temporada, se o Paranhos estivesse num jogo meio mais ou menos, como já teve, ele colocaria, o Léo Costa colocaria um Mineiro para fazer um pivô, talvez. Hoje em dia ele não tem problema nenhum de botar o Paranhos no banco e colocar o Vini para jogar meia hora. Não tem problema nenhum.
porque ele vai lá e vai jogar bastante. O Vini tem uma coisa a mais que o Paris não tem, que é a bola de 3. Então isso ajuda. Então o Léo Costa se provou muito nessa temporada. O time perdeu o jogador, o Monteiro foi embora sem dar explicação. Seria um cara muito importante, isso tem que ser dito. Mas esse time do Minas ele foi se moldando para poder chegar no final da temporada com mais cara de time campeão. Eu achei muito massa na entrevista que eu fiz com o Léo Costa, está no Portal AI, se você não viu, veja, que é aulas e aulas de basquete, dele falar da forma que o Minas faz as contratações, né? Eles têm aí um aplicativo, o Synergy, aplicativo da Liga, que traz números, inclusive de jogadores de fora, né? Mas parece que a Liga paga esse aplicativo aí para todo mundo, esse software, né? Para todo mundo, para todos os times, que você tem um banco de dados muito completo de jogadores do mundo inteiro, né? E aí ele falou que isso era importante, né? Fazia ali a triagem dos números, mas que o ponto principal que ele achava que era um ponto de recorte para saber se ia contratar ou não era na questão do comprometimento, na questão do jogador que não desiste, que é mentalmente mais forte, né? E aí, para isso, ele falou que ligava para técnicos, que falava com jogadores que às vezes jogaram ali, com aquele jogador que eles estão pleiteando, tentando trazer e tudo, que essas referências faziam toda a diferença. Inclusive, ele até citou que quando o Gui Santos foi sair do Minas, que estava sendo observado para ir para a NBA, que ele recebeu ligações de assistentes técnicos da NBA para saber exatamente isso, para saber nível de comprometimento, questão até assim familiar, né? Se era uma pessoa da balada, se era uma pessoa de fato com a mente ali voltada para o jogo, e nisso essa equipe está muito, né? Assim, você vê que mesmo nos momentos difíceis o time se dedica muito, né? Você citou o Vini Silva. O Vini Silva, além de ter uma bola de 3, que não é tão constante, mas que oferece ali, no mínimo, um perigo para puxar a marcação, às vezes para fora, e ele também oferece muita força de vontade. Às vezes, o Paranha ele é uma liderança muito forte no time, né? Ontem ficou claro com isso que a gente comentou aqui, dele falar, vamos voltar para fazer a transição no ataque e tal, e realmente o time parece que reagiu a essa fala dele a partir dali, mas o Vini oferece também muita disposição, se joga de um jeito insano, ele tem um tempo muito bom de rebote, né? Então, quando o time às vezes dá uma caída na moral, na coisa, o Vini entra e traz uma explosão ali, sofre faltas, pega rebotes, e isso está sendo um trunfo também, né? Um trunfo até do ataque do Minas, né? Então é muito legal ver também o quanto esse elenco ele se complementa, né? Você falou da saída do Monteiro, isso acabou construindo um crescimento muito forte do Arengo, né? Então até as coisas que foram negativas estão colaborando para ser uma nova frente ali que durante os jogos o Léo Costa pode usar para às vezes quebrar uma defesa, quebrar matchups, né? E questão de rebote defensivo, então, isso muda muito o jogo, principalmente quando a bola não está caindo, né? O Minas às vezes está errando o arremesso não está entrando com aquela mesma qualidade que muitas vezes a gente vê, e aí o rebote ofensivo é a diferença entre você fazer um ponto ou você fazer turnover, né? Que você está achando, cara? Vamos tentar prever aí para os jogos finais. Você acha que o Franca vai vir com sangue nos olhos, vai entrar até assim, dando mais raça? Você acha que tem esse espaço? Ou até nesse quesito aí da raça, do comprometimento físico, o Minas, nesse momento, se mostrou acima? Tem que pensar o seguinte: o Franca vem para Belo Horizonte querendo jogar a vida na raça para poder ganhar de qualquer forma e não ficar 2-0, mas ao mesmo tempo o Minas também tem que jogar na raça, na disposição, porque sabe que ele tem agora uma chance enorme de ser campeão. Claro, a gente
tava discutindo aqui, ser campeão fora de casa e tal, o importante é ser campeão, beleza. Mas os caras também, eles devem pensar nisso. O Minas, ele pensa que, tipo assim, gente, se a gente ganhar quinta-feira, no jogo 2, a gente tem uma chance aqui agora de vencer mais um jogo que a gente não perdeu em casa nos playoffs ainda para ser campeão em casa. Né? Então, o Franca, claro, vão vir aqui para BH para poder jogar, vencer, ter ali um respiro, que igual eu já disse, você vencendo um jogo, você abre mais um jogo em casa, mas ao mesmo tempo, do outro lado, o Minas ele tem que vir com esse sangue no olho também para poder ter essa chance maior. Assim. Acredito que é aquilo, né? A famosa frase do Maestro Júnior, quando você girar a faca, você tem que girar ela. E o Minas tem que fazer isso. Se o Minas só colocar a faca no Franca lá e ficar lá cutucando, daqui a pouco os caras vão acordar e tem que ser dito também algo que, por mais que o Minas ele tenha jogadores experientes, quem tem um título mesmo é o time do Franca. Então, o Lucas Dias, ele sabe como jogar uma final. O Jorginho, o David Jackson, esses caras sabem. Mais do que nunca, o Elinho sabe como jogar uma final. Então, acredito que Franca venha muito mais na força da experiência e da tática do que na força de vontade. Porque força de vontade eu acredito que até que se iguale. Então, o que vai comandar muito, igual foi o jogo de ontem, o jogo 1, claramente ele foi decidido na prancheta. Os dois treinadores, que eles são mestres nisso, eles decidiram o jogo na prancheta, na tática que eles colocaram para os jogadores. A força de vontade vai vir dos dois lados. Você vê que antes da bola do baralho, o Wesley ele engole o Arengo no toco. Então, para não perder o jogo. Isso vai acontecer aqui também. Aqui pode acontecer do Paranhos engolir o Didi num garrafão. Não tem problema nenhum. Assim, a força dos caras eles vão se igualar. O que vai comandar, e aí eu acredito que o Léo Costa, nesses anos que ele está aqui no Minas, ele está evoluindo a cada ano, é melhorar em momentos chave do jogo. Porque eu, particularmente, já vi jogo que eu vi ele montar uma tática e é aquilo. Todo treinador ganha jogo na prancheta. O Léo Costa sempre vai ganhar o jogo, o Elinho sempre vai ganhar o jogo. A questão é que quem joga são jogadores. Então eu já vi o Léo Costa montar uma tática, faltando 30 segundos para ganhar um jogo, e os caras jogaram a bola direto para fora, errar a jogada. Então acredito que o jogo vai ser decidido muito mais na tática montada do que na força de vontade. Pois é, então eu tenho uma coisa para te trazer, porque eu acho que, na verdade, a variação do Franca agora está um pouco restrita, né? Se a gente vê o jogo de ontem aqui, o Didi jogou 37,30 segundos, 37 minutos, 30 segundos no jogo, né? Dos 40 disponíveis. E David Jackson, 31, Jorginho, 34, Lucas Dias, 32. E aí a gente vai vendo os outros aqui, ó, que participaram. Natan Mariano, que foi um dos bancários que mais jogou, 12. Wesley, que é titular, né? Jogou 18. Fora esses, aí tem o Hinkle, com 22, que também jogou muito bem. Aí você vê, Corvalan, 7 minutos, Hetzheimer, 3 minutos, outros aqui 0, quase não tem a variação, né? Isso que a gente falou do Minas, me parece que o Franca está atrás nessa questão de possibilidades de variação. Você citou aí, os jogos são decididos na prancheta, mas me parece que esse elenco do Franca tá num momento que ele está um pouco mais curto, né? O Elinho depende muito das suas 3 estrelas ali para conseguir ir bem no jogo. Você citou no início aqui do episódio. Quando o Didi começou a ser parado, né? Quando ele começou a não ter tanto sucesso ali no ataque, o Jorginho não estava num bom dia de arremesso, inicialmente o Lucas Dias também não, mas depois ele até deu uma crescida, fez alguns arremessos importantes. Com a ausência do Didi, que vem sendo assim o principal jogador em muitos aspectos do Franca nesses playoffs, né, principalmente o principal pontuador, na medida que o Minas conseguiu anular um pouco o Didi, a coisa do Franca parece que deu uma caída, né? Não teve ali isso que a gente falou, que o Minas foi obrigado a fazer testes, né? O que você acha? Você acha que tem alguma variação dentro desses que eu citei que o Franca pode usar, que de alguma forma possa trazer algo de novo? Porque não me parece. O que você acha? A questão do elenco ser curto, eu imagino que seja uma das maiores diferenças entre as duas equipes.
Aí vai do treinador, assim, a gente tem que conversar com o Elinho para saber o que ele pensa no jogo, né, do porquê que ele coloca tantos minutos para alguns jogadores e pouco para outros. Tem essa questão, assim, por exemplo, se você colocar o Corvalan, que jogou 7 minutos, você desse 3, 5 minutos a mais para ele em quadra, você já descansava algum outro. E aí você não precisa trocar, não é ser pragmático, vai trocar armador por armador, trocar ala pivô por ala. Não, troca, tipo assim, tenta fazer algo diferente. Eu acredito que ontem, especificamente no jogo de ontem, por ele estar muito. Um jogo muito igual, não tinha muito o que fazer de fato. Porque assim, era perigoso ele querer tirar um Didi por 2, 3 minutos para colocar algum outro jogador e ele tomar 5 pontos nesses 2 minutos. Era perigoso fazer isso. Isso dos dois lados. Isso no lado do Elinho. O Léo Costa, eu acredito, pelo fato de ter um elenco um pouco maior, ele consegue tirar um jogador e colocar outro para que não perca tanto, para que não tenha tanta diferença. Então, se ele tira um parâmetro. Desculpa, ele já fez os testes, né, cara? O Léo Costa já tem isso testado, inclusive nos playoffs, né? Isso. Então, assim, eu acredito que essa questão especificamente do Franca é por conta disso. O jogo estava muito pegado, não acredito que o Elinho ele tenha pensado em estratégias para poder, num jogo muito truncado, um jogo muito arriscado, mudar isso. Então, para ele era arriscado. O Léo Costa ele poderia tentar arriscar mais por conta disso. Ele já testou, ele sabe exatamente o que cada um vai fazer, os jogadores já sabem o que cada um vai fazer. Então, para o jogo de ontem, eu entendo as minutagens altas do Franca. Aí tem que ver os outros jogos. Às vezes, assim, se por acaso chegar no jogo 2 o Franca conseguir abrir uma baita vantagem, aí ele pode testar. Porque ele sabe que aquilo que ele tem já certo, ele não precisa mudar, os caras vão fazer aquilo que já está determinado. Se o Minas começar a tirar a diferença, ele volta com 5 titulares e aí se mantém. Mas se o jogo aqui for a mesma coisa do jogo de ontem, ele vai colocar o Didi para jogar 35 minutos de novo, ele vai colocar o David Jackson para jogar 30. Não tem problema nenhum fazer isso. Teria que até puxar a estatística dos outros anos aqui e ver se ele faz isso em final. Às vezes é uma condição, né? O treinador tem isso, assim, eu preciso dos meus melhores em quadro. O cara vai jogar 40 minutos, o problema é dele. Não vejo problema nessa minutagem alta, não. Claro, o cara vai desgastar muito, mas você vê, o desgaste dos caras, por uma bola ele não ganhou o jogo. Então, por exemplo, se o Franca tivesse ganhado o jogo ontem, a gente já tá falando aqui, nossa, ele colocou os caras para jogar 38 minutos e funcionou, para palmas para ele, mas perdeu o jogo. Então, por uma bola, a gente está trocando a ordem dos fatores. Tem alguns sinais, né, que eu acho que faz com que o Franca demonstre que ele realmente é muito dependente desse trio 4 estrelas dele aí. Porque se você pegar a bola de 3, por exemplo, quem fez bola de 3 no Franca? Didi, Lucas Dias, David Jackson e o Rincon fez uma, né? Então, assim, Jorginho, 0 de 4. Então, é aquilo. Se a bola de um desses começa a cair menos, o time já começa a ficar com uma certa dificuldade. E aí a gente vai vendo aqui a pontuação dos bancários aí do Franca, né? Você citou o próprio Corvalan, que foi um dos que participou mais ali, ficou quase 8 minutos. É pouco, né? Você pensar aí que poderia ser o quê? 2 minutos por quarto, e nem foi isso, né? Em algum quarto ele ficou um pouco mais, e fez 2 pontos, né? Mesma coisa o Natan Mariano, né? Na transmissão, ele foi um pouco enaltecido, né? O Natan Mariano oferece ali algumas coisas na defesa e tudo, mas mesma coisa, 2 pontos. Nenhuma bola de 3, né? Nenhuma assistência. O próprio Corvalan também não teve assistência. Então, assim, esse time do Franca, para uma final, ele mostra que ele é muito dependente desses principais nomes deles ali, né? O Maurilão, no nosso podcast de NBA, que a gente tem aqui no post baixo, acompanha aí no nosso canal do YouTube, no Spotify também, ele falou uma coisa que é muito interessante, que playoff, especialmente na NBA, mas acho que isso no basquete como um todo, o treinador vai ter ali 7, 8 jogadores que ele confia muito, né? E a gente está percebendo isso. No Minas, algumas caras que entravam mais não estão entrando mais tanto, né? O Lucas Rodrigues,
outras pessoas. Então, o que você acha? Você acha que o Franca é estar dependente, é dependente de suas estrelas? E se for continuar assim, basta então anular uma ou duas dessas estrelas, o Minas sai na frente, o Minas realmente demonstra que tem mais possibilidades ali, especialmente táticas e na questão da prancheta? Então, são escolhas, assim, cada treinador ele tem a sua maneira de jogar, então, o Franca tá na final do NBB, não é por acaso, eles bateram o Flamengo sem mano de quadra, praticamente. Então, ter essas escolhas assim, o Léo Costa ele prefere, às vezes, ter um elenco um pouco maior para poder ter mais opções de jogo. O Elinho ele acredita muito na opção de jogo, não é única, mas acredita que aquela escolha dele seja melhor, e esses jogadores eles são os ideais. Novamente, eu volto a dizer aqui: o Franca perdeu ontem o jogo por 1-1, 2 bolas. Se tivesse ganhado ontem, a gente estaria falando aqui que o Franca, com os 4 jogadores deles, carregaram o time para uma final e venceram o jogo. Né? É muito complicado assim, apenas um jogo 1. Pode ser que ele, de novo, ele pode colocar os mesmos caras para jogar na mesma maneira nos 2 jogos aqui em Belo Horizonte, ganhar os 2 jogos. E aí a gente vai estar falando, não funcionou no jogo porque a desvantagem foi curta, mas agora funcionou. Mas também a gente pode chegar aqui com o Minas vencendo os 2 jogos, sendo campeão, e falar, realmente o Franca ele ficou dependendo muito das suas estrelas e faltou um elenco um pouco maior. Então, cada um vai defender o seu lado, assim. Se botar o Léo Costa e o Elinho sentado para uma mesa para conversar, o Léo Costa vai falar que prefere um elenco com 10 jogadores, o Elinho vai falar que prefere um elenco com 7, e cada um vai defender aquilo que acha que é o mais interessante. No fim, são 2 ideias distintas que chegaram no final, obviamente, que vençam melhor, mas que não tem problema, assim. Se o Franca tivesse perdido para o Flamengo na semifinal, o Minas tivesse perdido para o Bauru, você ia falar que estava errado? Talvez. Pode ser, mas do outro lado também tem tática. O treinador do Bauru tem uma tática para poder jogar. O treinador do Flamengo tem uma tática para poder jogar também. Então, acho que são táticas. Assim. Se os times jogassem todo mundo igualzinho, o Franca talvez não estaria na final, talvez fosse outro time. O Minas talvez não tivesse passado em primeiro na classificação geral, tivesse perdido um mano de quadra. Então, a gente não sabe. O que a gente pode dizer é, no jogo 1, a tática do Léo Costa deu mais certo que a do Elinho, funcionou, ele teve jogadores que foram mais frios, vamos dizer assim, porque, igual eu disse, o Franca ainda teve 2 bolas de 3 para poder tentar diminuir a vantagem, empatar o jogo e não conseguiram. E no jogo 2 a gente vê o que acontece. No jogo 1 foi, a história do jogo 1 está escrita, aconteceu e pode acontecer de novo ou não. É isso mesmo, a gente tem que ter cuidado para não ser engenheiro de obra pronta aqui, né? Analisar a coisa só na base do resultado. Mas está muito interessante essa série, a gente fica vendo aqui os números para tentar prever e achar sinais, mas é isso, né? A gente pode dizer, se anular uma ou duas das estrelas, realmente fica ruim para o Franca. E se não anular? Né? E se o Jorginho jogar melhor, né? Da bola dele cair mais do que caiu nesse primeiro jogo? São muitas as possibilidades mesmo. O basquete, a coisa pode mudar em questão de segundos. Você imagina, então, né, numa série de 5 jogos, tem muita coisa ainda para rolar. A gente vai acompanhar, a gente vai tentar sempre fazer algum conteúdo a cada jogo desse da final, né? Promessa é dívida, a gente vai tentar cumprir. Então, fique aqui com a gente, siga o Poste Baixo nas redes sociais, a gente está montando vários conteúdos legais, conteúdos de coberturas aí que a gente fez nos playoffs. Eu tenho fotografado os jogos aqui, então a gente tem o diário de fotógrafos que vai sair essa semana. Então é aquilo, siga o Poste Baixo, vamos junto aí, porque essa final tá muito interessante, o Minas tá dando gosto de ver, né? Realmente essa primeira final tá sendo muito emocionante de acompanhar, e ao mesmo tempo tá pegando um dos times mais vitoriosos da história do basquete brasileiro, se não for o mais, né? Então não tem nada decidido, não tem nada ganho, né, para nenhum dos lados, muito pelo contrário, tem muita água para rolar, a gente está numa finalzaça, e se você estiver em Belo Horizonte, vá à Arena UNBH, vá, porque a energia das finais
tá demais, a torcida tem feito muita diferença, né? O Léo Costa citou isso na entrevista que eu fiz com ele, falou que foi comentado, inclusive, no vestiário entre os jogadores, de que nos momentos de queda a torcida ajudava o time. Então, se você tá torcendo para o Minas, vá, ajude. Se você tá torcendo para o Franca, vale a pena ir também. Eu já vi que terão caravanas, pelo menos um ônibus de torcedores do Franca para vir para cá, para esses jogos. Então, vai ser um jogo muito interessante, vai ter muita coisa para a gente comentar até sábado que vem, que é o terceiro jogo, né? Então, a gente vai tentar falar depois do jogo de quinta-feira e depois do jogo de sábado, e aí vamos ver em que ponto que estará essa série. Davi, algo a acrescentar? Palavras finais aí no nosso poste baixo NBB de finais? Então, só reforçando aqui a grandiosíssima, sei, a gigante vitória do Minas ontem, porque, de novo, foi o que eu disse, é um time que é a primeira vez que a instituição chega numa final. É o primeiro jogo da história de final, que é fora de casa, contra o atual tricampeão, e vence da maneira com que foi. Era uma dúvida que a gente tinha de como o Minas chegaria para essa final, e a dúvida já foi quebrada logo no primeiro jogo. E os caras realmente eles estão envolvidos e dedicados para poder fazer acontecer. Então, é algo que, assim, particularmente eu vejo que é uma vitória que dá um ânimo muito maior do que ele já daria por ser uma final. Então, os jogadores eles vão voltar para Belo Horizonte sabendo que se a gente ganhou deles na casa deles num jogo de final, a gente pode ganhar os dois aqui e ser campeão em 3 jogos. E eles sabem disso. Assim, você vê que a reação dos jogadores a cada ponto, a cada bola de 3, a cada defesa bem feita, ela é de time que está dedicado. Não que o Franca não esteja, mas assim, a gente olha um pouco mais para a equipe do Minas. Então, porque o Franca já está acostumado com isso. Assim, então, é algo natural para eles. O Minas não. O Minas ele tá chegando pela primeira vez e tudo é novo, tudo é novidade. Você pega o Arenga, é o primeiro ano dele na Liga Mineira, na Liga Brasileira, e ele já tá numa final. O Baralho, o segundo ano, ele já tá numa final. Então, o Vini, novo, numa final. Então, esses caras eles estão muito empolgados para poder fazer acontecer, isso é muito bacana. Então, os 2 jogos aqui eles vão ser muito, muito legais de se ver como que vai ser a reação agora em casa. Né? Porque, você citou agora, se para os jogadores está fazendo a diferença a torcida, jogar em casa, numa semifinal, numa quartas de final, numa final vai ser o ambiente vai ser completamente diferente. E a gente espera que seja favorável ao Minas. Né? É isso. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a quem nos assistiu. Não se esqueça de deixar o like, comentar. Se no Spotify você estiver ouvindo, deixe 5 estrelas aí no podcast, no episódio. Dá uma força para a gente aí, que falar de basquete brasileiro você não vai achar em muitos lugares por aí, mas aqui você vai. Aqui no Poste Baixo a gente fala de NBA, mas a gente fala de basquete brasileiro, basquete FIBA, e a gente vai continuar até pelo menos o final dessa série incrível entre Minas e Franca. Eu fico por aqui. Davi, aquele abraço, até semana que vem, cara. Valeu!